Você se arrependeu ou só ficou com vergonha de ser pego? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Caleb Fernandes, você está no nosso canal Estante do Caleb e eu quero trazer um tema bastante importante, real e bastante atual para os nossos dias, né? Que com o tema a diferença entre o verdadeiro arrependimento e apenas sentir-se mal com seus erros públicos. Nem toda lágrima é arrependimento. Há pessoas que choram porque perderam a reputação, mas nunca porque ofenderam a Deus. A pergunta é: você está arrependido ou somente envergonhado? A primeira coisa que eu quero pontuar é que remorso não é arrependimento. Muita gente acha que sentir culpa já é arrependimento, mas o remorso normalmente ele nasce das consequências do pecado, enquanto o verdadeiro arrependimento ele vai nascer da consciência de ter pecado contra Deus. Então não é algo vazio, porque quem sente apenas remorso, ele quer somente fugir da punição, mas quem se arrepende, ele quer abandonar o pecado. Mas o que é o arrependimento bíblico? Eu quero ler aqui uma passagem muito conhecida, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia usa a palavra metanoia, que significa mudança de mente, de coração, de direção, e não é somente apenas sentir uma tristeza, mas é mudar radicalmente o rumo da sua vida. Porque o arrependimento ele não passa somente pela área da emoção, mas o arrependimento ele é uma transformação. Logo, é importante nós frisarmos aqui que existe uma diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. Porque a Bíblia nos ensina que existem dois tipos de tristeza. A tristeza do mundo, ela vai produzir apenas a morte. A pessoa lamenta apenas as consequências. Mas a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Isso acarreta em uma mudança. O arrependimento segundo o mundo, ele olha somente, faz o homem somente olhar para a própria imagem. Mas o arrependimento segundo Deus faz a pessoa olhar para a santidade de Deus. Mas como saber se alguém realmente se arrependeu? É importante frisarmos que o verdadeiro arrependimento, ele vai produzir frutos. Então, pelos seus frutos, nós vamos conhecer quem verdadeiramente se arrependeu ou somente está com vergonha dos seus erros públicos. Porque quem se arrependeu, ele passa a lutar contra o pecado. Ele busca obedecer a Cristo. Ele reconhece os seus erros e não precisa estar dando desculpas, né? Então ele tenta reparar o dano sempre que possível e persevera mesmo quando ninguém está olhando. Então quem somos nós quando ninguém está olhando para nós? Um ponto importante é que a graça sustenta o arrependimento. Ninguém vence o pecado apenas pela força de vontade. Eu tenho vontade porque eu sou forte, eu sou bonito, eu consigo, eu sou o cara. Não, ninguém vence o pecado apenas pela força de vontade. Sim, você tem que querer, mas é necessário a graça de Cristo juntamente com a sua vontade. Então, é a graça de Cristo que transforma o coração. O cristão vive em constante arrependimento, não porque perdeu a salvação, mas porque ele ama a Deus e deseja parecer com Cristo a cada dia. Então, meu querido, Deus não procura pessoas que apenas choram pelos seus erros, sabem que errou, mas que permanecem ali em um redoma de vidro, permanecem ali no erro. Não, Deus procura corações quebrantados, que embora errem, que embora sejam limitados, eles procuram abandonar o pecado e correm para Cristo. Então, se Deus hoje examinasse a sua vida por completo, ele encontraria apenas vergonha ou um verdadeiro arrependimento dentro do seu coração? Você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal, porque tem muita reflexão vindo para mim e para a tua vida, tá bom?
Deus abençoe, nos siga aí nas redes sociais, no Instagram, estamos aí numa crescente boa, graças a Deus. Acabamos de bater mais de 20 mil seguidores no Instagram, estamos aqui com um pouco mais de 13 mil aqui no YouTube e no TikTok também já passamos dos 20 mil. Então, glória a Deus, Deus está fazendo esse projeto andar para frente e eu creio que não é em vão o nosso trabalho para o Senhor, tá bom? Deus abençoe, estamos sempre por aqui quando precisar.